Olá, amante do terror. Eu, você, sua mãe, seu pai, todo mundo que você conhece já deve ter jogado algum jogo do Mario, ou pelo menos ter conhecido alguma vez. O encanador de bigode de macacão e boné vermelho já passou por gerações, e é fato que ele tem uma imagem definida na cabeça de muitos. Mas, assim como, por exemplo, o Sonic, ele vai ter versões não muito legais. Versões que distorcem completamente o personagem, transformando em um horror perturbador, tipo o Sonic.exe, que também se tornou um ícone e inclusive uma inspiração para muitas outras obras horríficas. O que a gente vai ver aqui hoje é uma versão modificada do primeiro jogo do Mario, que tá bem no nome, Mario 85 PC Port. O conteúdo das versões modificadas pode ser o que o modder quiser, uma versão que deixe o jogo ainda melhor até uma versão horripilante e perturbadora daquele jogo. E PC Port significa que foi portada para o PC, nada demais. Essa versão em específico que a gente vai falar aqui hoje, eu pelo menos acho que nunca teve uma versão completa. A única coisa que tem é uma demo de uns 5 meses atrás. Eu até tentei encontrar uma versão completa, mas eu não achei. Então, vamos falar dela em específico. Para contextualizar, eu vou contar um pouco sobre a história por trás. Você lembra da história do Sonic.exe, onde um garoto comprou um cartucho amaldiçoado por uma entidade, e essa entidade se apossou desse jogo, mas que também podia interagir com o mundo real? Isso também aconteceu na história do Ben Drowned. No caso, não era propriamente uma entidade, era o espírito do Ben, mas ainda assim, era um ser sobrenatural. No caso dessa versão, se trata de basicamente a mesma coisa, uma entidade sobrenatural chamada de MX, ou MX, que se apossou dessa versão e a corrompeu, distorcendo totalmente o mundo e o próprio jogo. A motivação é a mesma que a do Sonic.exe, puramente diversão. Essa entidade coleta várias almas que tentaram jogar esse jogo para se divertir, perseguindo elas implacavelmente. E como já deve estar para imaginar, ele é simplesmente invencível. Dá pra escapar dele, mas não dá pra vencer. E também a escapatória não é definitiva. Todas as almas parece que ficam em um looping. E uma delas se chama Lucas. Lucas era um garoto de 8 anos de idade normal. Em um belo dia, no seu aniversário, ele ganhou um presente do seu tio Mark, uma cópia do Mario de 85, o primeirão. Ele, claro, ficou muito feliz e mal estava esperando para poder testar essa maravilha. Mas, com o tempo, ele foi reparando que o jogo estava ficando meio estranho. Parecia que alguma coisa dentro dele estava falando com o Lucas. E o que estava falando era para que ele fosse dormir e que as luzes não iriam doer. Mais tarde, o garoto foi encontrado morto por causa de uma convulsão. E a alma dele foi tomada pela entidade. No jogo em que a gente pode jogar, a gente está basicamente na pele do Lucas. Ele está preso no jogo como Luigi, e a gente consegue controlar ele. E claro que, eventualmente, a gente vai se deparar com o maldito do MX. O jogo começa do mesmo jeito que o Mario de 85, só que com o Luigi. O objetivo é o mesmo, chegar até a bandeira e entrar no castelo. Tem até os mesmos inimigos, que são os Goombas. Também tem os blocos, as moedas, tudo exatamente igual, chega até a dar uma nostalgia. O problema acontece quando a gente está chegando no fim da fase. Mais ou menos ali no meio, uma visão de alguém familiar aparece, que diz, me encontre. Conforme você vai avançando, você consegue ver a figura se escondendo atrás dos arbustos, e você fica nessa apreensão até o final. No fim da fase, a gente se depara com aparentemente o Mario, naquela primeira versão, aquela versão antiga que usava o macacão vermelho, mas tinha uma pele mais escura e usava uma camisa marrom, só que aqui ele tá mais alto e é chamado de o falso herói. Eu acho que tá bem óbvio quem é que tá se passando por ele, né? O falso herói é só um disfarce pro MX, e ele fala o seguinte pro garoto. E aí, camarada, obrigado por vir. Eu te deixei uma coisinha ali no início. Quer ver? É uma baita surpresa. Aqui você precisa voltar até o início da fase, mas não é tão simples assim. O MX vai começar uma perseguição insana, e acredite, ele é muito mais rápido do que você. A música fica intensa, e você pode ouvir ele quebrando os blocos conforme ele vai andando. O MX consegue quebrar praticamente tudo no caminho. Ele corre mais rápido que você, pula mais alto e mais longe que você, e é muito roubado. Mas você tem uma vantagem em relação a isso. Apesar dele ser rápido, o freio
dele não é, então você consegue ir desviando dele. Basicamente você pula e espera que ele passe por baixo. Então, ele vai tentar dar a volta, você pula de novo e sai correndo. Também dá pra pular na cabeça dele, o que vai dar um stun de alguns segundos, é o suficiente para você correr. Vai ficando nisso até chegar nessa parte da fase, onde você vai ter que pular em algumas plataformas. Aqui, o MX não consegue pular e acaba caindo no abismo, mas não acha que ele morreu. Na verdade, ele volta. MX pula num cenário de novo. Dessa vez ele tá maior, com uma pele pálida e um sorriso enorme no rosto. Dessa vez eu tenho certeza que não dá pra pular em cima dele que nem no disfarce. Agora realmente tem que correr. Logo em seguida tem um tubo que dá pra entrar e escapar do MX. E é aqui que a demo acaba. E até agora não se teve uma versão completa, mas a gente tem uma versão mais antiga desse PC Port, que é igual, mas ao mesmo tempo diferente. A versão antiga é basicamente a mesma coisa, você precisa chegar até o fim da fase, mas tem uma coisa na versão antiga que eu acho que é uma pena que tenham tirado, que é a frase. Uma frase que causou bastante impacto quando essa demo saiu, que é: a inocência não vai te levar longe. Essa frase aparece logo antes de você encontrar o MX. E acredite, ela marcou bastante. O MX está no novo disfarce, só que agora o castelo que ele estava tá destruído e também tem um Toad lá dentro. Só que esse Toad, ele tá meio que pulando desesperado e eu posso ter quase certeza que ele é uma outra alma que o MX aprisionou lá dentro. Mas dessa vez, ao invés dele sair desse disfarce no meio da perseguição, não. Ele sai do disfarce logo no início e vira aquela versão monstruosa. E o que ele faz com o Toad? Ele arremessa ele contra o poste, partindo ele no meio. Então o MX sai da tela e um aviso de corra aparece. Você então tem que fazer o que ele tá mandando: correr. A perseguição é basicamente a mesma coisa, mas com algumas diferenças. Primeiro que o MX é mais lento do que você, ou seja, a única coisa que você precisa fazer é realmente só correr, não desviar. Até porque nem dá pra desviar nele nessa ocasião, porque se ele só encostar em você, você já morre. Mesmo se você tentar passar por cima dele, não adianta, você vai morrer. Então, só dá pra ir pra frente, ficando o mais longe dele que puder. Aqui ele também cai nesse precipício, mas a aparência dele não muda, que nem nessa versão recente. De resto é a mesma coisa, você tem que escapar dele pelo tubo, e é aí que acaba a demo. Sinceramente, tem algumas coisas que eu deixaria na versão recente que foram tiradas da versão antiga, e uma delas é, claro, a frase, que foi tirada. Ela é impactante demais para simplesmente desaparecer. E a morte do Toad eu acho que eu deixaria também, porque ela é bastante brutal e impactante. Você não tá esperando que do nada um Toad vá morrer na sua frente, pra logo em seguida uma perseguição começar. Realmente esse vídeo foi bem curto porque não tem muito o que falar desse jogo, mas mesmo ele sendo só uma demo e tá até que demorando bastante pra sair a versão completa, ele é um jogo até que bem interessante. Eu gostei da estética dele e da história dele em si, né? Apesar de ser parecida com outras creepypastas que a gente já viu. E me diga aí o que você achou nos comentários e aproveita e me siga nas minhas outras redes sociais. E lembre-se, a inocência não te leva longe.